Olá, estamos aqui para mais um podcast Pergunta Cheque. Fala aí, Salah. A gente vai falar sobre os nossos canais, porque as pessoas estão perguntando como que eu faço para assistir esse material todo, esse bate-papo completo. Que eles estão assistindo os cortes nos nossos canais de cortes. Nosso canal principal é no YouTube, podcast Perguntas Cheque. Tá todos os episódios completos no YouTube. E no TikTok, Instagram e Facebook, podcast Perguntas Cheque, a gente tem os cortes do material. Aí já aproveitar e pedir para vocês se inscreverem nos nossos canais, joinha, né? Ativa o sininho e não paga nada, é de graça, não precisa pagar. Uma das poucas coisas que não precisa se pagar no nosso país, se inscrever no nosso canal. E Alessandra, vamos que vamos, meu amor? Vamos, a gente tá hoje com um assunto bem legal, porque tá meio em alta, porém ainda é um pouco... né, discreto, aí meio obscuro. Nós estamos hoje aqui com a Maria Eduarda. Ela é bacharel em Direito, né? Futura au pair. Isso mesmo, Maria Eduarda? Isso. Nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre isso, olha lá. Au pair. Você já ouviu falar sobre isso, essa palavra? Rapaz, sinceramente, eu comecei a pesquisar e fiquei impressionado como que as pessoas não sabem sobre isso. Não, como que nós não sabemos, né? As pessoas não sabem sobre isso, que é uma porta de se adiantar, né, de projetos, de planos, e a gente vai entender e descobrir muitas coisas hoje aqui. Antes que Maria Eduarda vá embora, com certeza. A gente vai Maria Eduarda, seja bem-vinda, muito obrigada aí por você dedicar esse tempo pra gente. Já imagino que tá corrida a sua vida, né? Ou não? Aí já tá começando a ficar corrido. Muito preparativo. Muitas coisas para fazer. Na verdade, eu consegui adiantar, né, um pouco de coisas, que eu sou um pouco precoce, mas já consegui adiantar bastante coisa, mas ainda tem uma correriazinha aí pela frente. Então, nessa correria, você arrumou um tempo pra gente. Muito obrigada, com tá? Com certeza. E a gente vai começar, né, Salah? Quer começar, Salah? Vou deixar você começar. Eu posso começar. O que é o au pair, cara? Explique pra gente, por favor. Bom, o au pair, ele é um intercâmbio para jovens de 18 a 26 anos, jovens mulheres ou homens, e existe o au pair tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O au pair, ele é um intercâmbio que você vai para uma casa de uma família, e nessa casa você vai cuidar das crianças dessa família, e aí você recebe semanalmente, tem os direitos, tem os deveres, as obrigações, as regras, e os benefícios também, tanto os obrigatórios quanto o que você pode acordar com a família. Então, assim... como você falou, é uma porta, e uma porta que para você trabalhar, né? Para você conhecer uma nova cultura, aprender uma nova língua e... É um intercâmbio cultural, né? Exatamente. De um emprego. Exatamente. Então seria uma babá, Maria, seria isso, uma babá. Lá eles não gostam muito que chama assim, porque existe a babá, né? Aí o au pair. Algumas meninas não gostam muito porque, como a gente citou anteriormente... A nani, ela recebe mais e a au pair menos. Algumas pessoas chamam até de mão de obra barata, mas eu acho que é uma oportunidade muito grande para quem tá indo. Eu reconheço, pelo menos para mim, vai ser uma oportunidade muito grande de trabalho e de conhecer uma nova cultura, aprender uma nova língua. Pré-requisitos para se encaixar no au pair, por favor. Ela já falou logo a idade, então eu e você estamos fora, Salah. Os requisitos são 18 a 26 anos, não pode ser casada nem ter filhos. É exigência da agência ter inglês intermediário e carteira de motorista. Sim, inglês básico, no caso? Não, intermediário. Tem o básico, tem os níveis. A agência fornece os níveis. Cada agência tem um nível ou é um nível específico para todas as agências? Igual para todos. Tem o básico e o intermediário. O intermediário, se eu não me engano, agora me falha a memória, mas é número 3, tem de 1 a 5. O básico avançado, o intermediário avançado e o avançado. Ô Maria Eduarda, quem assistir isso aqui, de agora pra frente, vai entender. Mas você, cara, como que você descobriu isso aí, o au pair? Foi por um acaso. Essa forma de você ir pro exterior. Foi por um acaso, eu tava numa despedida de solteiro de uma amiga minha, que ela ia casar. E aí tinha outras meninas, a gente tava numa mesa conversando sobre exterior, sobre morar fora. Uma das meninas, inclusive, já tinha morado fora. E aí elas começaram a falar e falaram do au pair. Aí eu, au pair, deixa eu anotar aqui. Peguei meu celular, anotei num bloco de notas e falei, deixa aqui, quando eu quiser eu procuro. E aí elas continuaram falando, eu falei, interessante. Envolve criança, tem que ter experiência com criança. Eu falei, eu trabalho minha vida toda com criança, então experiência eu já tenho. E deixei lá.
E só deixei, não pesquisei nem nada. Isso foi em dezembro de 2021, se eu não me engano. E aí, quando foi em junho de 2022, que meu irmão até veio para passeio, por um acaso eu achei no meu bloco de notas au pair. Deixa eu pesquisar aqui. Aí comecei a pesquisar. Eu falei, é isso. Sempre quis ir morar nos Estados Unidos, passar um tempo, o que for. Sempre quis ir para os Estados Unidos. Não é porque meu irmão mora em Portugal que eu vou mudar meus planos para ir para um lugar mais fácil, mas eu vou começar a pesquisar. Vi que eu tinha todos os requisitos, só faltava o inglês. E eu sabia que eu conseguia correr atrás disso. E dito e feito, botei como objetivo, corri atrás e falei, pronto, tô pronta. E no caso, para o homem, os requisitos são os mesmos? Não, são diferentes. Para as mulheres, por exemplo, a gente precisa ter no mínimo 200 horas de experiência com criança. E para os homens, se eu não me engano, são 1.000 horas de experiência com criança. A idade é a mesma. E o inglês também eu acho que é intermediário. Realmente, essa parte eu não sei. Eu acho que é intermediário. Pode ser que algumas agências exijam avançado, mas a maioria é intermediário. Eu entendi que tem uma agência envolvida. O caminho é uma agência? É isso que eu ia perguntar. Qual é o primeiro passo, entendeu? O primeiro passo é a agência. Tem família que procura sem agência, tem meninas que vão sem agência, mas, assim, o mais seguro o primeiro passo é você achar a agência. Quando você acha, existem inúmeras agências. Nem todas aceitam homens, mas há algumas sim. E tem muitas agências, tem as mais conhecidas, tem as mais simples, que também trabalham, mas ainda assim são seguras. E o primeiro passo certo é você procurar uma agência que ela vai te apresentar todo o programa, ela vai ver se você tem todos os benefícios. Se você não tiver, algumas não te aceitam. A minha, por exemplo, eu falei desde o início, olha, eu ainda não tenho inglês intermediário, mas eu quero muito fechar agora, é o momento. Aí elas respeitaram meu tempo, falaram, não, tranquilo, vamos fechar aqui quando você estiver preparado, porque tem que fazer uma prova, né, pra provar que o seu inglês é intermediário. E fechei com elas em novembro. E aí, quando eu fiquei preparada, a gente combinou direitinho, eu fiz a prova. Então, o primeiro passo é você achar a agência, que elas vão te explicar todo o trâmite, todos os detalhes. Eu costumo falar as letras minúsculas do contrato, elas te explicam também. Então, acho que o primeiro passo é achar a agência. Maria Eduarda, a gente está aqui, a gente fala do Espírito Santo, né? Aqui no estado, tem agências que fazem esse tipo de trabalho? Porque, de repente, uma menina aqui do estado vai querer se interessar, ou um rapaz, né? Tem sim. Quando eu comecei a pesquisar, eu fui justamente assim, agências físicas no Espírito Santo. E aí eu encontrei, não todas, mas encontrei bastante, se eu não me engano, umas 4 ou 5. E a minha própria agência tinha aqui do estado, só que aí eu preferi fechar com o de outro estado, né? A gente tem essa opção, a gente pode fazer tudo virtual, como ir presencialmente, mas quando eu comecei a pesquisar, eu agendei com 2 presencialmente, que foram excelentes também. Só que eu preferi mesmo fechar com a que eu fechei. Ô Maria Eduarda, eu entendi que é au pair aqui, a família lá e a agência ela serve como intermediária. É isso mesmo? Aí vocês têm contato com a família de outro país? Isso. A agência aqui do Brasil, ela é mais para te dar um suporte. Como que você começa, os requisitos para fazer entrevista, porque é todo um processo, né? Você tem que fazer uma prova, tem que fazer uma entrevista em inglês com a sua agente. Então, a agência aqui do Brasil, ela serve para te representar e para filtrar as pessoas até chegar na agência internacional. Porque, assim, tem a au pair, a agência do Brasil, a agência dos Estados Unidos e a família. Dos Estados Unidos ou da Europa, que seja, né? Ou da Europa. Na Europa, eu não sei como que funciona, mas nos Estados Unidos, por exemplo, a minha agência, ela é experimento. E nos Estados Unidos, aqui ela é representada pela Au Pair na América. Perdão, o contrário. Lá nos Estados Unidos é Au Pair na América, aqui no Brasil é experimento. E a Au Pair na América, ela tem, assim, como se fosse uma árvore genealógica. Ela tem a mãe e vai seguindo. E da agência tem a coordenadora de bairro, que, por exemplo, eu tô num bairro, aqui tem que ter uma coordenadora para me orientar. Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Se acontecer alguma coisa, a coordenadora tá ali para isso. Então, assim, as 2 agências, a au pair, a família, a coordenadora. Mas a coordenadora, Maria, ela não mora ali no bairro. Mora. Como é que ela é escolhida? As coordenadoras, elas são contratadas pela Au Pair na América, que é a dos Estados Unidos, e elas moram no bairro. Por exemplo, eu achei... Porque a gente tem essa possibilidade. Eu contratei a agência, eu tenho ali todo um processo para achar família ali. Mas também tem grupos no Facebook que eu posso fazer tipo um fly meu, me apresentando, falando todos os meus benefícios para a família e posto ali. Então, eu achei uma família dali.
A gente gostou, a mãe era até brasileira, só que não tinha coordenadora no bairro dela. E a agência não permitiu que a família entrasse por essa agência, porque não tinha coordenadora. Tinha coordenadora de outra agência, mas a minha não tinha. Então, não permitiram que essa família entrasse no programa, entendeu? Então a família também tem que ser, tem que ter pré-requisitos para entrar no programa. Claro, com certeza. E eles fazem todo mesma coisa que a gente, faz uma entrevista. Por exemplo, quando eu fechei com a minha família, a minha coordenadora foi na casa para ver se o quarto estava de acordo para me receber, se a casa estava de acordo para me receber, porque tem esses requisitos da família também. Claro que infelizmente, tem muita agência perigo. Por exemplo, eu já vi um caso de uma moça que foi achando que era mil maravilhas, era aquilo das fotos. A obrigação da coordenadora é ir na casa, só que quando ela chegou lá, não tinha criança, era um prédio assim, caindo aos pedaços, e a mãe tinha chamado ela para ir trabalhar dentro de casa, o que é proibido pelo programa. A gente não pode trabalhar de outra forma que não seja envolvido com a criança, entendeu? Ô Maria Eduarda, deixa eu te perguntar, todo esse processo, qual a maior dificuldade que você teve? Foi o inglês ou não? Não. A maior dificuldade para mim, eu acho que é essa fase que eu tô agora. É mesmo, cara? Bom, pelo menos para mim, eu acho assim... que você vê que já deu tudo certo, você já tá ali com o pezinho pra embarcar, mas você tá vendo os dias passando, você tá vendo que você vai ficar longe dos seus pais, dos seus amigos, e aí você começa, tentar se controlar, mas começa a sofrer um pouquinho por antecedência. Pra mim, a pior parte é essa. O fato de você estar nesse programa de intercâmbio, você acha que facilitou ou melhorou no processo de visto? Então, eu escutava muito dizer que o au pair tinha, assim, facilidade de ser aprovado. Por exemplo, 95% das au pairs são aprovadas. Sim, realmente, muitas meninas são aprovadas, mas também tem os requisitos, sabe? A gente tem que preencher um documento e levar no visto. Se seu documento estiver preenchido errado, se você não entendeu o que o consulado te perguntar, porque a entrevista é toda em inglês, se você não entendeu o que o consulado te perguntar e você responder errado, ele pode te negar. E já aconteceu muitas também, né? Muito. Inclusive, uma semana antes de eu ir, uma menina tinha sido negada pela segunda vez. Porque, assim, você pode tentar quantas vezes você quiser. Às vezes tem, vaga na próxima, fui reprovada hoje, na próxima semana já tem vaga, eu posso tentar de novo. Só que tem os riscos de você ser negada de novo. Ela deu o azar de cair no mesmo consulado, e o mesmo consulado, ele não pode reprovar de novo. Se reprovou na semana, aí ele encaminhou para outra moça e falou, pode reprovar ela. Deixa eu ver se eu entendi. Você tá indo para os Estados Unidos com uma casa para morar, às vezes, dependendo do acordo, um carro para andar. Sim. Né? Um quarto só dela. Um quarto só seu, mais um salário que algumas pessoas acham pouco. As pessoas têm direito de achar o que quiserem. Sim. Mas assim, se você for, às vezes, muitas pessoas vão sem nem saber para onde vão. Exatamente. Aonde vão ficar. Vão ilegal, né? Exatamente. Pelo México, com crianças. Então, quer dizer, olha o caminho aqui. Quer ir? Tá a fim de ir? Mas sabe o que eu entendo também? É que o que a gente já vem falando que é muitas outras entrevistas, a questão do acesso ao conhecimento. Exatamente. Usamos muito a ferramenta internet para entretenimentos, né? E esse é um dos objetivos aqui do podcast Pergunta Checa, é trazer conhecimento. A gente é bem diversificado, né? Cada semana a gente está com um tipo de pessoa aqui falando de um assunto. Às vezes, nossa, esse alguém pode falar. Esse podcast não tem uma linha de pensamento? Temos o conhecimento. Essa é a nossa linha porque aí a gente fala assim, caramba, hoje falou sobre batismo com o Espírito Santo. E aí saiu, sei lá, que abençoado, alguém de casa. Nossa, hoje está falando sobre au pair, uma pessoa lá que estava perdida, querendo mudar de vida. Ó. Exatamente. Então a gente é assim, a gente é diversificado. Só que eu acho que o problema é esse, a falta de conhecimento. Eu quero dividir uma experiência com vocês aqui. Eu fui para a Inglaterra em 2004. Eu fui deportado. Essa cara de baiano isso sua. mexeu comigo. Hoje eu consigo entender o estrago que isso fez para o meu psicológico, financeiro. Cara, se eu soubesse desse au pair já naquela época, eu poderia ter, porque isso existe há muito tempo. Muitos anos, entende? Então a falta de informação. Hoje eu vejo você com esse mesmo sonho que eu tive um dia. Hoje eu tô velho, não aguento mais. Mas, poxa, cara, as coisas dando certo pra você. As coisas dando certo pra você. Vai mesmo, cara. Esse intercâmbio é top, essa cultura diferente, isso é muito bom, vai acrescentar bastante na sua vida, conhecimento. Então vai que vai, cara, vai dar certo, já deu certo na verdade. Graças a Deus. Tanto que a gente tava para gravar com a Maria Eduarda e ela, né, a gente falava, vamos esperar o visto, para não ter esse problema realmente de não estar com tudo pronto. Então agora realmente, como a Maria Eduarda falou, tá nos finalmente, não tem mais como voltar atrás. Ela já passou pelo visto, já foi aprovada lá no visto, né? E Maria, você é bacharel em Direito.
Como que o menino estudou, fez bacharel em direito e agora quer virar au pair? Eu me faço a pergunta até hoje. Nem você sabe responder isso pra gente, né? Eu acho que assim, eu sempre tive esse sonho de morar fora, desde quando eu era nova, assistindo a Disney, esses filmes de internet. Eu sempre tive esse sonho de conhecer os Estados Unidos. A neve. A neve, com certeza, tô ansiosa. De conhecer a neve. Então, assim, eu sempre tive esse desejo no meu coração. E aí, só que, tipo, quando a gente não tem essa informação, igual vocês falaram, a gente não tinha essa informação. Pra mim, era um sonho impossível, um sonho distante. Recebendo de uma forma que eu sozinha, por conta própria, não conseguiria. Então, assim, vou investir numa carreira aqui, é o que eu tenho. Infelizmente, não tenho muitos caminhos, não tenho muitas portas que eu não conheço, que eu conheço, aliás, e eu tenho que escolher. E a única coisa que eu me identifiquei aqui, na verdade, eram duas coisas. Eu me identificava com direito um pouco e psicologia. Aí escolhi direito. Só que aí, como eu fui ter o conhecimento do au pair só depois, eu falei, nunca é tarde, vambora. Não, talvez você vai usar o seu direito lá ou aqui quando voltar, né? Quanto tempo que fica fora? Como é que funciona? É no mínimo 1 ano. O visto, ele é válido por 1 ano, mas quando você tá lá, você pode estender por 2 anos. Só que, por exemplo, eu tirei o visto agora em outubro, meu visto ele é válido até outubro do ano que vem. Quando eu estendo, antes disso eu consigo, por exemplo, eu tenho 2 semanas de férias, é um benefício que a gente tem, 2 semanas de férias paga pela família, durante o ano. Por exemplo, eu chego lá dia 27 de novembro, até dia 1º de novembro eu tenho que tirar minhas 2 semanas de férias, porque, por exemplo, vai que eu quero vir visitar o Brasil ou visitar meus irmãos, eu tenho que tirar antes do meu visto vencer. Porque senão eu não consigo voltar para os Estados Unidos. E aí, no 2º ano, eu posso estender, fico legal, só que o meu visto já venceu, só que eu fico permitida a ficar no país. Então, eu posso estender por mais 1 ano, só que eu não posso sair dos Estados Unidos para depois voltar. Eu tenho que ficar por ele mesmo, o ano inteiro. Então, são no máximo 2 anos. Maria Eduarda, eu entendi também que, por um acaso, se você tiver algum imprevisto, você se desentender, se não der muito certo com a família, a agência faz essa cobertura, você pode trocar de família. Sim, pode. Já lá no outro país. Como funciona? Exatamente. Como funciona isso? Por exemplo, chegou lá, a menina chegou, ficou, seja o tempo que for, não se identificou com a família. Não a família se adaptou, não, né? Pode acontecer. Acontece muito. E a família não se adaptou. Já vi famílias falando, a menina é excelente, só que a gente precisa de uma motorista forte, que dirija bem, e a menina não consegue. Então, eles vão e pedem eles chamam de rematch, que é a troca de família. Quando a menina chega e avisa a agência, ela tem no máximo 2 semanas para conseguir outra família. Caso ela não consiga, aí ela é obrigada a voltar pro Brasil. Eu nunca vi um caso assim que Quando volta. você fala a menina tem que conseguir, a pessoa se assusta. Mas qual o trâmite para conseguir? Não, Fica a agência online, que consegue, né? Não, é o mesmo passo de você, por exemplo. Quando você se inscreve no au pair, você preenche um aplicativo com todas as suas informações. Você bota os seus dados pessoais, você bota seus hobbies, Como tudo. se fosse um aplicativo de relacionamento, né? Exatamente. Ele é literalmente como a gente chama. A gente chama, quando a gente encontra a família, a gente chama de match. Então, você preenche um aplicativo com todas as informações. Quando a agência corrige seu aplicativo, tá tudo certo, pode ficar online. Aí a família lá nos Estados Unidos começa a ver o seu perfil. Vamos marcar uma chamada de vídeo? Vamos. E quando você vai trocar de família, é a mesma coisa. Entendi. O seu Você aplicativo volta fica online novamente Entendi. para outras famílias te verem. Só que eu não sei, eu acho que é bem melhor, porque muita família quer pra logo. Quando você já tá dentro do país, é logo. Agora, quando eu tô aqui, eu ainda tenho que tirar o visto, ainda tenho que fazer isso. Maria Eduarda, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você falou sobre sonhos. Na sua mente lá, o que pode ser sonho e o que pode ser realidade? Ou realidade pode virar sonho, ou sonho pode virar pesadelo. O que você pensa sobre isso? Eu tenho um pensamento assim, não igual a maioria. Porque eu vejo muitas meninas assim, eu vou pra uma família só se tiver X coisa. Eu vou se não tiver tal coisa. Eu quero ir pra ir viajar. Eu quero ir... Tudo bem, você vai ter essa oportunidade. Tem gente que não precisa trabalhar final de semana e tal. Então, você tem a oportunidade de aproveitar com certeza. Só que assim, o meu ponto de vista eu estou indo ao trabalho. Então, eu acho que a minha realidade é que eu estou indo trabalhar. Agora, os meus sonhos de ver a neve, de um dia conhecer a Disney, de ir no estado onde foi gravada a minha série preferida, isso é consequência do meu trabalho. Então, eu tenho essa noção de que, assim, esses sonhos eu vou realizar, mas no momento você certo. Consegue. Consigo. Porque acho que até o que Salah quis falar, Maria, é sobre acho que esse sonho de ir para fora do país é uma coisa que muitos brasileiros têm, né? E quando se vê não é uma facilidade, tá, gente? A gente não tá falando que o au pair é uma porta fácil. A gente tá falando de uma porta legal. Porque eu imagino que não, como você falou, não tá sendo fácil agora, né? E muito mais antes que
que você tinha esse monte de critérios aí a cumprir. Mas acho que o que Salah quer dizer é sobre essa questão da ilusão, né? De falar assim, eu vou para os Estados Unidos, eu vou let it go, entendeu? E chega lá, você vai ser babá, né? Você vai cuidar de 3 crianças que são, pode ser brasileiro ou não, criança é criança. Exatamente. E como eu falei, muita gente acaba caindo Alice, nisso. Né? No País das Maravilhas. Igual eu falei com você, a gente usa o termo au pair Alice, que é as meninas que vão achando que tá no País das Maravilhas. E não é assim, porque elas estão aqui pensando que vai ser assim, mansão. assim. Mansão, que a família vai... Porque normalmente as famílias que têm au pair têm uma condição melhor. Uma condição melhor. E aí elas vão, a casa vai ser uma mansão. Meu quarto vai ser no basement. Que o basement, ele é como se fosse o porão, só que ele é do tamanho da casa inteira. Então é o tamanho da casa inteira só pra au pair. Meu quarto vai ser no basement. Eu vou ter um carro só pra mim, pra fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser. E às vezes não é assim. Porque, por exemplo, igual você falou, o carro. O carro, ele é negociável. Ele não é obrigatório. Não é uma regra do programa. Tem família que vai te fornecer o carro porque eles querem que você leve a filha deles pra escola. Entendeu? Então, e tem a ver com a continuação do trabalho. Eu entendo também que quanto mais exigência a au pair faz, mais difícil vai ser ela conseguir a família, né? Eu conheço uma colega que a família dela estava desde junho procurando, porque precisa trabalhar no sábado e ninguém queria. Ela só foi fechar isso. As meninas querem pra lá, mas não querem trabalhar no sábado. E aqui trabalha domingo. Na verdade, tem pessoas que vão pra lá, mas o espírito continua aqui. Né? É verdade. Sim. E essa minha colega fechou esse mês com essa família que tava procurando desde junho. Então, assim, as meninas não querem, faz muita exigência. Eu não trabalho no final de semana. Tudo bem, eu entendo, você quer aproveitar. Você tá num país que você quer conhecer e mas tal. Mas tem essa consciência mas aí, né, tem que ter, falando. com certeza, essa consciência. Eu acho muito importante ser flexível. No próprio, por exemplo, na minha agência, quando eu conversei com a minha agente esses dias, ela falou, aqui tá falando, seja flexível, saiba se tem alguma coisa te incomodando, fala, se a família também conversa. Enfim, então eu acho assim que muitas meninas estão sonhando com a Alice, porque infelizmente a gente tem esse modelo, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar, a primeira coisa que eu fiz foi começar a seguir as meninas no Instagram. Então, seguir um mundo de au pair. Só um mundo... Exatamente, a maioria, na época que eu comecei a seguir, só postava coisa boa. Que minha família é isso, que minha família, quando eu cheguei, me deu um iPhone não sei qual, que não sei o quê. Acontece, realmente acontece. Não, mas essas meninas, você hoje entende que essas meninas queriam fazer uma propaganda meio que enganosa? Claro, exatamente, as famosas au pair Alice, né? Porque a gente, eu mesmo... na cara, entendeu? O que as outras querem. Eu mesmo, no início, eu ficava seguindo, falando, nossa, meu quarto vai ser assim. Minha casa vai ser assim, que eu vou ter um carro, não sei o quê. Eu ficava. Só que aí depois eu fui cair na ficha. Eu falei, não, vamos se colocar no lugar. Eu tive uma ex-chefe também que deu uma puxadinha de orelha. Filha, eu sei como que é lá, não é assim. Então eu fui acordando e falando, não, realmente, eu tô indo pra trabalhar, os benefícios é lucro, entendeu? Então eu acho que eu não fiz muitas exigências. Eu fiz uma lista, né? O que era importante pra mim. O quarto, só pra mim, ele é obrigatório. A au pair tem que ter, por exemplo, minha família vai viajar, eles querem que eu vá a trabalho. Eu tenho que ter um quarto no hotel só pra mim. É obrigação do programa. Entendi. Agora, carro não faz parte. Mas a família vai ter 2 carros, a mãe vai compartilhar o carro comigo. Eles falaram, você pode ficar com o carro da mãe, vai levar a menina na escola, no seu tempo livre você pode usar o carro, só comunicar, a gente vai pagar sua gasolina pra X coisa, fora isso você que paga. Então, assim, pra mim tava ótimo. Pelo jeito, essa família que você conseguiu, né? Que você já conseguiu essa família, eles são bem, assim, bem fáceis de conversar, de dialogar. Sim. Você já teve contato com eles, né? Já, eu fiz a primeira chamada de vídeo logo quando eu fiquei online, eu acho que foi na segunda semana que eu fiquei online, eles entraram no meu perfil, mandei e-mail pra eles, falaram, vamos conversar e tal. Aí a gente fez a primeira chamada de vídeo. Pra mim, eles não tinham gostado de mim, eu tinha amado eles. E aí a gente conversou, eu fui falar com minha mãe. Eu acho que eles não gostaram de mim, mas eles são muito bons, mãe. Beleza, passou. E depois eu mandei mensagem no e-mail de novo. Muito obrigada pela chamada de vídeo. Se vocês quiserem, eu tô disponível. Você não quer saber, gostar de mim ou não. Muito obrigada. Se você quiser uma segunda chamada, eu tô disponível. Porque quando a gente fala assim, segunda chamada, é uma coisa positiva. Porque quando a gente não gosta, a gente dispensa na primeira. Sim. E aí eles falaram, a gente gostou muito, vamos marcar a segunda. Oh, glória a Deus. Marcamos a segunda chamada. E foi mais pra perguntar sobre mim mesmo. Eles perguntaram, né? Eu respondi tudo. Pedi o contato da ex-au pair, porque... eles já tiveram au pair. Já tiveram au pair. Isso é muito importante também, né, Maria Eduarda? Muito importante. Muita menina se livra de bandeira vermelha. A gente fala bandeira vermelha quando é família perigo. Aqui no Brasil também tem uma.
muitas meninas se livram por causa da ex-au-pair. Olha, não vem porque eles são assim assado. Mas dá Olha, pra confiar criança é nessas, assim, nessas vezes ao pé? Porque, assim, me parece que tem umas pessoas que elas vão, se dão mal Na e verdade, querem em qualquer fazer... área, né, cara? Infelizmente, ou você acredita nela ou você não E acredita como é que vai você ver, fez pra entendeu? filtrar esses más influências? Olha, na verdade, eu só falei com a ex-au-pair da minha família. Não, porque... mas eu tô falando no modo geral. Você tá no grupo, tem aquelas pessoas que ficam botando a pilha isso errada. foi terrível. No início, eu, assim, pegava muito pra mim. E a minha própria professora de inglês, ela falou comigo, não filtra o que a experiência dos outros não é a sua. Com certeza, cara. E eu ficava vendo aquilo ali, as meninas falando, que reprovação de visto é no final do mês. E eu tinha marcado a minha pro final do mês. E, que não sei o quê. E aí eu, nossa, tomando aquilo pra mim. E até que teve uma hora que eu falei, não dá pra mim, vou sair desses grupos. Tava e aí, te afetando já, né, cara? eu tava ficando, não tava nem absorvendo, mas tava ficando estressada, porque eu via os Não, mas comentários acaba atrapalhando. e me estressava. E aí, uma semana antes, eu vi um comentário, que final do mês reprova muitas meninas. Aí, não vou falar nada, só vou marcada sair. no final do mês. E a minha marcada pra última semana do mês. Eu só saí do grupo. Falei, não quero sair acho que de uns 5 grupos, que eu entrei em todos. Saí Maria de 5 Eduarda, grupos. eu hoje, com a idade que eu tenho, eu entendo que a vida é feita de ciclos. E você está indo para mais um ciclo da sua vida. E nos Estados Unidos, ou qualquer país seja, existe o ciclo do au pair. Depois desse au pair pode ser um outro ciclo. Então a pessoa tem que visar ciclos também. Com certeza. Você é né? au pair para sempre? Pode ser, ué. Mas o au pair pode ser um ciclo para um outro ciclo. Você entende? A gente Com fala, certeza. é uma linguagem que, sei lá, usamos muito aqui, que é a conexão, né, sei lá. Com certeza. Então a gente entende que isso é uma conexão pra você. Quem sabe você é uma conexão pra eu ir pra lá um dia? Não como au pair, né? Tô quase pra Super Nani, né? Você vai ser conexão para pessoas que estão assistindo isso aqui, Com que não certeza. sabiam disso. E de preferência, Maria, que você não venha cometer esse erro que algumas meninas cometeram de ter se dado mal e ficar assim, né? Venha, pode vir, entendeu? Que você realmente seja um diferencial pra que fale a verdade, gente. É difícil, mas vai por esse caminho. Gente, não vai que esse eu errei. Que eu acho que entra agora uma pergunta que eu ia fazer pra ela, né? Que é a questão do cristão, né? A gente sabe que você é cristã. E aí, como é que fica uma cristã au pair? A família é cristã, não é? Você tinha compartilhado comigo que veio uma família, né, de casal de homossexuais que quiseram... E como é que fica assim, o cristão diante disso, por causa dos princípios que ele acredita? Como é que funciona? Olha, é muito complicado. A parte boa dessa escolha de famílias é que a gente pode recusar. Sim. Então, assim, a gente não é obrigada a ir pra uma família que gostou da gente. Antes da minha família, outra família me queria. Falou, vamos fechar. Só que eu não... Teve algumas coisas na conversa que eu não me adaptei. Então, eu falei, eu prefiro continuar procurando, que vocês encontrem uma família melhor. Mas, assim, como cristã, você tem que saber o que é o seu princípio, o que é importante pra você. Em todas as minhas chamadas, uma das primeiras perguntas que eu colocava era, eu sou cristã, existe algum problema pra você? Existem igrejas perto que eu possa ir visitar? E essa minha família, ela é cristã. E aí, quando a gente conversou, na primeira chamada mesmo, eu falei, eu sou cristã e tal. E no texto de apresentação deles, eles já falaram, nós somos cristãos, todo domingo a gente vai pra igreja, não sei o quê, porque eles têm uma rotina também e lá os cultos são no domingo de manhã. Aí eles colocaram, nós vamos na igreja e tal. E eu falei, eu vi que vocês são cristãos, como que funciona? Eu posso ir na mesma igreja, eu posso visitar outras. Eles falaram, não, aqui tem muitas igrejas e tal. E eu acho muito importante, assim, principalmente nesse processo, que não é fácil, você se apegar em Deus. Tem um grupo que, através desse grupo que eu saí do visto, as meninas, assim, se viam na necessidade de fazer um propósito pelo visto, porque tava tendo muita negação, realmente. E aí uma menina criou um grupo de oração. E aí eu entrei nesse grupo. Assim, eu não, em momento nenhum antes do visto eu fiquei nervosa, aflita, eu estava confiante. Deus tinha falado, eu confio em Deus. Eu entrei nesse grupo. Aí as meninas, que eu tô assim, que eu tô assim, que eu tô assim. E assim, o meu propósito... Aliás, eu tô esse tempo todo orando. Deus, qual é o meu propósito? Eu sei que assim, o Senhor pode me realizar meu sonho porque o Senhor é bom. Mas eu sinto aqui no fundo que tem um propósito. Então me ajuda aí. E aí, quando eu me vi dentro desse grupo, ajudando as meninas em oração, assim, orientando, vamos fazer horário de oração, vamos orar em prol disso daqui, vamos fazer assim. E aí, quando eu me vi, eu falei, gostei. Então... Quero continuar assim, continuo orando para que eu possa ser usada para ajudar outras meninas. Igual eu falei, se eu puder dar um conselho, se eu puder... O que eu puder fazer, se eu puder orar pelas meninas. Eu fui aprovada, mas eu continuei ajudando as meninas que estão lá, que vão ser aprovadas ainda no visto. Então,
é você saber seus princípios, manter firme com Deus, porque Deus é a base de tudo, e confiar. A gente faz alguns cursos por aí. Tem outros projetos dentro desse projeto Podcast Perguntas Check. E um desses projetos é curso. E aí, quando a gente vai fazer o curso, a gente ora, né? A gente tenta explicar para as pessoas, independente de igreja, pastor, Deus, ele rege o mundo. Então, quer dizer, tudo que você for fazer, eu não sou crente, não. Mas converse com Deus, cara. Inclusive, Você nesse entende? grupo tinha uma menina que nem praticava religião. Na verdade, ela era de uma outra religião. E falou, olha, gente, eu faço tal coisa, mas eu quis entrar nesse grupo pra orar com vocês. E aí? E a fé, a Bíblia fala Exatamente. que a fé, né, ela move montanhas. Então, assim, não necessariamente está falando sobre salvação, né? E também é o seguinte, isso não dá certo, existe o bem e o mal. Esse é o bem que a gente conhece, não quer dizer, é melhor você chamar pelo bem, pedir o bem, do que você pedir o mal, né, cara? certeza. Maria Eduarda, eu quero falar uma coisa pra você. Você sabe que ser humano universal, nos Estados Unidos aqui, tem problemas, né? E você sabe que lá também vai encontrar problemas. Eu acho que até muito mais do que aqui. Essa bandeira vermelha é só do au pair para as famílias, ou as famílias também têm uma bandeira vermelha? Ixi, Deve é muita ter, né? história que eu não sei nem... não difamando as au pair. Tem muitas au pair. Eu acho que 99% das au pair, assim, são certas e tal, mas tem muitos casos que a gente vê, igual nesses grupos da vida aí, de au pair que saiu da família porque teve problemas de relacionamento conjugal com uma das partes, extraconjugal com uma das partes, com o avô das crianças, então assim... Eles querem fazer de Brasil mesmo, não tem jeito. A pessoa quer levar um pedacinho do Brasil pro programa ao pé, gente. Porque Tem Brasil quanto é tempo assim. que você tá nesse... Eu tô... que eu decidi entrar tem um ano. Esse ano... Um ano e alguns Um meses. ano foi bom que você amadureceu bastante. Nossa, Né? Se você tivesse sido no primeiro mês, cara... Ixi, eu ia ser a Operalice com certeza. Eu já tinha voltado. Que bom, Porque não ia dar certo. Deus te deu Foi. esse tempo, esse processo de preparação. Você Foi. tá mais madura, né, cara? E eu falava, ai Deus, Que eu quero bom, ir logo, cara. quero ir logo, quero ir logo. Não entendi o processo, Não né? entendi. Depois eu finalmente entendi. E agora que eu tá quase, eu falo, ai não, pode passar devagar o tempo, não precisa ser corrido. Você embarca agora no final do mês? A gente tá em novembro, né? Hoje é 1º de novembro de 2023. Você embarca no final de novembro? Dia 26 eu saio do Brasil e chego lá dia 27. Eles te pegam no aeroporto? Como é que funciona Então, a sua chegada? a minha agência- Através da agência? Como é que é? A minha agência, ela é excelente, inclusive. Só um momentinho. Inclusive, a agência dela falou que, se precisar, que faz uma chamada aqui ao vivo com a gente para poder dar Exatamente. detalhes. Então, assim, ela cooperou muito, tá? A Maria Eduarda tá liberada para falar o nome da agência, que a agência dela cooperou com isso. A minha agente, a Karina, ela é maravilhosa. Super em todo mundo que fala, não sei qual agência. A Karina. Pode fechar com a Karina. Ela é da Experimento do Rio de Janeiro. Eu preferi fechar com o de outro estado porque eu achei o atendimento questão também maravilhoso. de Exatamente. afinidade. Eu, assim, pra né? mim, o atendimento é essencial. Por exemplo, se eu tô querendo fechar, tô querendo te pagar uma coisa e você me trata assim, de qualquer jeito, eu sei que quando eu precisar, tiver com uma dificuldade, você não vai me ajudar. Então, pra mim, é Boa muito observação. importante. E aproveitar e falar negócio de valor. Você falou de pagar, eu lembrei. Sim. Né? Tem que pagar, né? É, claro. Como é que funciona isso? A agência, pra mim, assim, a escolha da agência é muito importante. Eu vejo muitos relatos de outras meninas de outras agências. Então, assim, em nenhum momento eu me arrependo da minha escolha. Eu escolhi muito bem a Experimento do Rio de Janeiro. Todas as meninas que eu falei antes, eu tinha uma agência, depois ela precisou sair. Ela precisou sair, entrou a Karina, essencial comigo o tempo todo. A Karina e todas as meninas. Então, assim, pra mim foi essencial. Elas me trataram bem desde o início. Então, qualquer coisinha que eu tive problema, eu mandei mensagem pra Karina. Prontamente ela me respondeu, me ajudou quando eu tinha dúvida no visto. Então, assim, pra mim é essencial a escolha da agência. Que é uma mudança tão Exatamente, grande que se não tiver um apoio, você vai É um realmente ficar sonho, perdido. assim... É um sonho que você tá realizando. É a então, sua você vida, tem... né? Não é só um Exatamente. sonho. O choque, Tá indo pra o outro choque país. cultural é muito... Se não tiver um apoio, igual eu achei muito interessante essa questão de ter uma coordenadora no bairro. Sim. Se não tiver uma coordenadora, eles não aceitam, porque Olha a diferença de você ir... pelo deserto lá do México. Rapaz, vou falar com você, não é brincadeira, Não, cara. é falta de conhecimento. A de gente fato. pode falar sobre valores? Pode, claro. Qual foi o custo disso pra você chegar nos Estados Unidos, Porque cara? acho que quem tá em casa vai querer saber, vai juntar as moedinhas. Fala uma média. Média. É. Olha, depende, literalmente depende. Porque igual essa semana eu vi umas meninas falando que elas gastaram 4 mil, mais ou menos, com tudo. O meu foi um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Eu acho que depende. Porque, por exemplo, tem meninas que, quando decidem fazer o au pair, não tem carteira de motorista. Então, já inclui ali o valor. No caso, é obrigatória a que carteira. é né? obrigatório. Independente se você vai dirigir... Internacional?
a nacional, porque você só consegue pedir a internacional se você tiver nacional. Então, assim, é obrigatório. Mesmo que você não vá dirigir, você tem que ter a carteira. E aí tem gente que não tem passaporte. Eu já tinha tudo, passaporte, tinha tudo. Literalmente Tinha só faltava carteira, inglês. passaporte. Exatamente, só faltava inglês. Só que aí eu incluí esse inglês no meu orçamento. Então, acabou saindo pra mim em torno de uns 9, 10 mil. Mas isso Então, assim, parcelas, tudo, né? tudo Porque em assim, parcelas, exatamente. Pessoal, Eu, por nos Estados exemplo... Unidos, a última vez que eu ouvi falar era 60 mil. Nossa Deus. Eu, por exemplo, igual eu falei, algumas meninas me perguntaram, como que você fez pra juntar dinheiro? Amiga, eu não juntei dinheiro. foi pagando Foi tudo parcelado. você vai fazer Foi aula, aos você poucos, faz foi aos parcela. poucos. Gente, cartão de crédito. Exatamente. Por exemplo, eu comecei a pesquisar em junho. Eu comprei a minha mala antes de fechar com a agência. Eu fechei em novembro, mais ou menos em novembro também eu comprei minha mala. Parcelei em 10 vezes, gente. Vou Mas terminar você tá indo embora sem Tô dívida? indo embora sem, graças Nesse a Deus. processo todo, Isso que é qual foi o importante. período mais insegurança? Foi o visto? Eu acho, na verdade, que foi as entrevistas com as famílias. Porque você começa assim, tô online, se aparecer alguém, será que eu tô pronto pra falar inglês? Porque você vai conversar no celular ali com a pessoa, tem que falar tudo em inglês, entender tudo que ela tá falando. Teve uma família que eu não entendi absolutamente nada. E eu já não tinha, não sei, não sentia. Eu olhei assim, os rostos, né, que a gente chama de host dad e host mom. O pai e a mãe anfitrião. Eles pareciam muito robótico, não interagiam nem nada, eu já não... Aí eu não entendi nada que ele falou mesmo, eu só... e não quero vocês. Então, assim, pra mim o mais difícil foi a conversa, né? Você tem que estar preparado pra falar inglês, tem que estar entendendo o que eles estão falando pra você ter uma boa comunicação desde o início. Mas o visto também é bem complicadinho. Pra mim foi muito tranquilo, porque igual eu falei, eu tava assim, confiante em Deus. Porque desde o início, quando eu comecei a botar isso como propósito, eu já tive resposta de imediato que já tava tudo planejado. Então, eu tava todo esse tempo muito confiante. Foi complicado nas entrevistas porque eu não sabia, não sei, eu senti essa insegurança com o meu inglês. Então, pra mim, foi um pouquinho complicado, mas com visto eu fiquei super tranquila. Eu fiquei nervosa ali quando tava na frente do consular. Mas eu acho que a insegurança com o inglês foi bem complicado. Porque é um tempo muito curto pra você aprender o inglês, né? Tem gente que tem um inglês muito bom há muito tempo. Eu literalmente comecei do zero. Quando eu comecei a pesquisar e vi que só faltava inglês, antes mesmo de fechar a agência. Eu comecei a pesquisar em junho, se eu não me engano. Em julho eu já fechei o professor particular de inglês. Falei, vamos aqui que eu preciso, rápido. Você pagou aula particular, né? Paguei. Eu contratei uma escola, só que essa escola fornecia o professor para só você e o professor. E foram maravilhosos também, muito bom. Eu só mudei porque o meu professor também precisou sair e eu queria só aula com ele. Mas eu não consegui depois continuar. E aprendi muita coisa, eu comecei do zero. Eles forneciam material, comecei do zero. E quando eu fui fazer a prova do inglês, eu já assim... Minha mente já tinha aberto muito. Muita disciplina, Maria Eduarda? Muito. Desculpa, você fala no inglês ou... Não, assim, para tudo isso, para alcançar tudo isso, esse resultado, você teve que ter muita disciplina, tipo assim, horário, eu tenho que parar, tenho que abrir mão de um lazer, de Com certeza. relacionamento, eu não sei, assim, é muito renúncia, muita disciplina para tudo isso. Assim, igual eu costumo pensar, você tem que ter um objetivo. Quando eu decidi, eu não tinha, igual eu falei, não tinha inglês, mas eu falei, não, eu consigo. Então, assim, é só eu ter foco ali e pronto. Então, você tem que ter disciplina. Se você não se esforçar, não correr atrás, seu processo que poderia durar 1 ano, ou 6 meses, 1 ano, vai durar 3. Antes então, da promessa tem um processo, né, Maria Com Eduarda? certeza. Antes de chegar na Terra Prometida tem um deserto, né, cara? Que por mais Muitos não que... conseguem entender isso, mas... Que é uma coisa interessante que a Maria Eduarda falou, que logo desde o início que ela tomou essa decisão, que Deus respondeu que daria tudo certo, mas isso não facilitou o processo. Claro que não, eu Não é pra você ter procurei... resposta de Deus que o processo vai ser rápido ou fácil, né? Teve todo o processo, eu tenho intimidade com a Maria Eduarda, e a gente se encontrou algumas vezes e ela estava assim, desesperada, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas eu falei, rapaz, cara, o Deus que falou, passemos pro outro lado, é o mesmo, cara. Ele estava lá na hora que ele falou, passemos pro outro lado. E ele vai estar lá na hora que chegar do outro lado. Então a fé inicial tem que ser a mesma fé final. E aí eu me lembro que algumas vezes Maria Eduarda, vai, Maria Eduarda, passa aqui, fica aqui. Porque é um processo. E aí a importância, Maria Eduarda, de amigos, família, igreja nesse momento. Olha, eu acho muito importante você ter toda a rede de apoio.
Porém, eu tenho pra mim, esses dias que eu tava pensando, que quando eu falei de primeira vez assim, eu vou fazer intercâmbio, acho que ninguém botou fé, não. Porque também ninguém tinha ideia do que era também, tá? Igual a gente falou, ninguém conhecia, minha mãe logo de cara falou, é seguro? Porque tem muito negócio de tráfico Na humano. verdade, mas Não, deixa eu te seguro. interromper um pouco aqui, tá? A gente conversa sempre sobre isso. Primeiro você tem que provar pra você mesmo, pra provar pra alguém. Isso é Você verdade. entende? Então, nossa vida, eu já tô acostumado com isso. A gente foi fazer um evento dentro desse projeto nosso, aí a gente tá esperando 50 pessoas, chegaram 3, o menino falou, mas só 3. Eu falei, não, eu já tô acostumado, a gente tem que provar pra nós mesmos, para as pessoas verem que a gente provou pra nós mesmos. É desse jeito, cara, já tô acostumado com isso. Aí depois, quando o pessoal falou, não, ela tá provando pra ela mesma, acho que esse negócio, aí, né? Foi Porque você precisa com certeza. ter credibilidade na sua fala, né? Então, se você não acreditar, quem vai acreditar? Mas até eu mesmo, igual você falou no início, tipo, Deus falou, pronto, era pra eu ter acalmado ali. Mas não, eu fiquei buscando Deus, tem certeza. Mas faz parte do processo. é Mas normal. a gente erra, mas eu acho muito importante, assim, ter sua família, principalmente, e seus amigos mais próximos. Tanto que eu optei por não comunicar a todo mundo. Eu, literalmente, falei com meus pais, meus irmãos, você, parte da família. E, assim, minhas melhores amigas só. Agora, de resto, e minha chefe, porque eu precisava, assim, eu ia sair do trabalho, né? Então, eu precisava ter comunicado ela, e ela também foi uma parceira muito, muito grande pra mim, me apoiou muito. Então, é muito importante a rede de apoio, principalmente nessa fase que eu considero a mais difícil, as pessoas te incentivarem. Eu só comuniquei os outros amigos depois do visto e todo mundo me apoiou muito, assim, incentivou, vai mesmo, que você tá certo, que não sei o quê, você é muito guerreiro, inclusive o áudio que você me mandou, eu compartilhei com todo mundo. E algumas pessoas até falaram, realmente, o que o Leila falou assim, você é uma filha mimada de Deus. Mas eu quero te parabenizar, porque assim, essa geração, as pessoas geralmente da sua idade, eles não têm muito propósito. Sim. Muitos, até tem sonhos tem, mas assim, não tem muito aquela vontade igual você tem aí. Essa geração é a geração do uísque com energético, Infelizmente. do baseado, né? E vai vir colheitas, que são plantios, vai vir colheitas. Eu vejo você, dessa mesma geração, com outro foco, independente se seu sonho é lá ou aqui, mas tenha sonho. Mas o corra sentimento de atrás. realizar ele, né? Cara, isso é muito importante. E O seu sonho você tá de pode parabéns, ser, cara. o seu sonho pode ser comprar uma bala na esquina. O realizar ele que é importante. E porque talvez a dificuldade que você tem de ir para os Estados Unidos é a dificuldade de alguém de realizar uma coisa que para você é fácil. A faculdade que você fez. Sim. Foi difícil, mas você realizou aqui. De repente, a pessoa, para ela, o sonho dela é isso aqui. Para os Estados Unidos seria algo muito maior. Então, não importa o tamanho ou a dificuldade. Todo mundo vai ter etapas. Agora, a fé ela é imprescindível, cara. É imprescindível, porque a gente vai ser sempre tentado. Né? Eu até citei a questão, a gente é cristão, então a gente está sempre falando algo da Bíblia mesmo. Até citei a questão de quando Jesus falou isso, né? Jesus estava de um lado com os discípulos, passemos para o outro lado. E os discípulos, imagino eu, claro, Jesus falou, tá falado. Foi assim que você falou, não foi? Quando Foi exatamente. Jesus falou, vou para frente. Aí chega no meio, acontece o quê? O vento. Tempestade. Tem certeza? E vem ela falando, Jesus... Tem certeza, isso mesmo. Você usou um profeta, falou. E Jesus estava onde? Dormindo. Aí tem hora que parece que Jesus está dormindo. Mas se ele falou... Confia, vai chegar do outro lado. Só que nesse chegar tem um ventinho, tem um balancinho no barco. Mas tudo é para ajeitar a carga, para ficar Tudo faz tranquilo. parte do preparo, né, cara? Olha esse ano que você tá nesse projeto, o amadurecimento que você teve. Você vai chegar agora em um outro país, é um choque de cultura. Mas já está bem mais madura. Então, quer dizer, você vai conseguir absorver as coisas totalmente diferente. Porque eu fui estudar alguns vídeos sobre o assunto, achei super interessante, que eu dessa idade eu nunca ouvi falar disso, certo? E aí é o seguinte, é muita reclamação, no caso das meninas, não deixou eu sair, não sei o que, quer dizer, eu entendo porque eu costumo olhar a moeda, os dois lados da moeda, eu costumo fazer isso. Algumas pessoas estão querendo viver o Brasil nos Estados Unidos para trabalhar. Ou querem usar essa Não oportunidade vai colar para muito, passeio. entende? Porque passeio é passeio. Eu penso dessa forma. Nem todo mundo consegue entender isso. Eu respeito a opinião de cada um, o jeito de cada um de viver, porque se o próprio Deus deu o poder de escolher, quem sou eu para falar que não? Mas assim, tem que ter essa consciência que a gente entende aqui que você tem, essa maturidade de você estar indo para trabalhar, você está indo... a neve é um sonho, se pá, mas você não está indo para a neve. Sim. Isso, cara, é um preparo que Deus permitiu nesse um ano desse processo. Isso é muito importante, cara, muito importante Você tá com mesmo. quantos anos, Maria? Pode falar? 23.
Aí, 23 Ainda tô nova, anos, pode falar. é muito nova. Realmente, volto a falar, guerreira, uma menina com 23 anos, com a vida tão resolvida. E volto a repetir, estar resolvida não quer dizer que não vai ter dificuldades. Ter o sim de Deus não quer dizer que não vai ter dificuldades. Mas uma menina com a vida resolvida, cabeça boa. E o que você diria para essas meninas para as pessoas, meninas, né? Mas para as pessoas que pensam nesse sonho aí de não vou dizer que de ser ao pé, porque eu acho que é novidade para muita gente, mas para fora do país. O que você diria para elas? Deixa seu conselho aí. Olha, primeiro de tudo é ter objetivo. Se você, assim, tem isso como objetivo, persiste nisso, não... passou um vento aqui, quero desistir. Não desanima, tudo. Se você acredita em você, como o Salatiel disse, você tem que acreditar em você. Se você acredita, você pode seguir. Tenha, assim, compromisso com seus sonhos, porque às vezes a gente, assim, vou fazer isso, não vou deixar de fazer isso porque minha mãe, meu pai, não. Pense em você, no seu futuro, no que é o seu sonho e corre atrás que, assim, a gente tem muitas portas como possibilidades e que tudo é possível. Se você, assim, tem fé e acredita em você, tudo é possível. Que bom. Eu não tenho mais essa chance de ser ao pé, ela já também não. Se você tem os requisitos. Mas aí a gente vai, da minha parte eu vou estar encerrando, né? Só pedindo um favor. Quando você estiver lá, né? Como diz, lembra de mim quando entrares no teu reino. Não, não é que a família tiver mais intimidade com você, para fazer uma chamada, uma live. Cara, o Espírito Santo confirmou. Eu falei isso com ela agora. Eu já tinha falado isso com ela. A gente está aqui no estúdio, né? E aí esse vídeo vai completo pro nosso canal no YouTube, Podcast Pergunta Cheque. E quando você tiver lá, a gente vai fazer uma live pelo Instagram para falar assim: olha, Maria Eduarda, lá do estúdio. Ou chorando ou rindo, não sei, né? Vai ser rindo. Pelo amor de Deus. E aí, Maria Eduarda, como é que tá aí? Como é que tá as coisas? E o que é que foi sonho? O que é que foi realidade? O que é que virou pesadelo? A gente pode estar fazendo, né? Acompanhando aí um diário de bordo, não sei, pelo menos anual. Tá, gente? Olha o meu Instagram. Maria Eduarda tem um Instagram só. Ela abriu o Instagram só pra isso, né? Isso, eu tenho o meu pessoal, só que aí eu falei, não, eu quero, assim, entrar literalmente nesse mundo de au pairs. Você pode passar, por favor, que o Cleiton... Claro, @madu.aupair. Ela vai deixar você vai deixar todo o caminho lá. Tudo... Isso. Eu já fiz alguns posts falando sobre os requisitos, sobre as YouTube, regras. como é que tá? Por enquanto ainda não, mas... Só Instagram. Instagram e TikTok. Aí no Instagram tem o linkzinho do TikTok, que é o mesmo IG. E aí eu fiz alguns posts falando sobre como que funciona, né? Até para ajudar a incentivar outras pessoas, que assim como tem muita au pair seguindo, tem muita gente de fora seguindo. Então fiz alguns posts e pretendo, assim, compartilhar a realidade. Desde o embarque até o treinamento, que a gente tem um treinamento pela agência em Nova York. E a vida com a família. Porém, infelizmente, eu não vou poder mostrar muitas crianças, porque a minha família pediu, assim... Questão de imagem, né? Exatamente. Eles têm essa coisa esse cuidado com imagem. Então, assim, eu quero mostrar a realidade, com certeza. Quero mostrar a realidade do que eu estou vivendo, mas preservar a imagem das crianças. E a gente vai colocar os cortes desse bate-papo no Instagram da Maria Eduarda. E a gente deseja que você seja realmente Conexão de Ouro através dessas suas postagens, desse seu canal, e quem sabe se tornar um canal oficial para isso, né? E que você seja realmente Conexão de Ouro, e a gente sabe, né? Nosso pastor sempre falou isso, para a vida de muitos, não só quem assistir essa apresentação aqui hoje, mas para quem for lá no seu canal e curtir, porque se não for para ser bênção, né, na vida das pessoas, nada faz sentido. Verdade. A gente acredita muito nisso, no reino coletivo, né? Agradeço muito a sua participação, assim, a gente às vezes parece assim, nossa, mas já acabou um bate-papo, né? A gente se prepara tanto, mas assim, a gente não sabe a repercussão disso na vida de alguém, daqui pra frente, quem vai assistir, e a gente acredita muito nisso, nessa lá, que isso aqui tudo é uma semente lançada, então, muito obrigada aí por essa participação maravilhosa. Eu que agradeço. Na verdade, a gente entende que vidas são alcançadas, e quantas vezes as nossas vidas são alcançadas, e com certeza esse bate-papo alguma vida ou algumas vidas vão ser alcançadas. Eu quero te agradecer, cara. Foi de suma importância sua presença aqui para estar destrinchando esse assunto interessantíssimo. Muito legal. Boa sorte para você. Já deu tudo certo, cara. E todas au pair, né? Futuras au pair que vão vir através disso aqui. E vamos para cima, cara. Boa sorte para todos. Agora é a vez de vocês. Vai para cima, cara. Você quer falar alguma coisa? Agradecer a oportunidade. Sim, um prazer imenso estar aqui.
teve dificuldades, né, pra conseguir, mas Acho deu que tem certo, um tava ano que ela é animada. seleção dessa Madu. Mas é porque ela Nós tava tem que esperando levar sair o Madu, tem que levar visto. Madu. Eu falei, rapaz, gente. acho que ela não quer. Não, ela quer, calma. Eu tenho que resolver as coisas. Aí quando você foi pro visto, ela foi pro visto. Quando você voltou, eu falei, Madu, que bom. A gente tá até conversando com o rapaz. As pessoas encostam perto da gente. Não sei se as pessoas trazem sorte ou a gente leva sorte. Eu sei que todo mundo se dá bem no final. Graças a Deus, mas eu tô muito feliz. Eu queria muito vir participar. Eu acho que eu E espero a que live, tá alcance. certa a live quando você estiver lá nos Estados Unidos? Pronto, Só fechou. falar, a gente faz. Já ela, só que ela muda de número, ela vai ver. Mas assim, eu espero que alcance muitas meninas e que eu possa ajudar tanto com essa conversa, esse bate-papo, quanto nas minhas redes sociais. E assim, eu tô à disposição. Qualquer menina que quiser entrar lá, me ajuda com tal coisa, eu tô à disposição pra ajudar. Me ajuda em oração pra passar no visto. Só me mandar lá as mensagens que eu ajudo. Então, assim, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Foi muito gente bom. agradece. Obrigado a você. Eu tenho que mandar um abraço pro pessoal de São José da Vitória. Pediu pra mandar um abraço assistindo a gente. Valeu. Seu Eduardo, Dona Lourdes Também. e o restante da população, umas Também, 3 pessoas, né? Obrigada fica- também a minha gente. Eu falei super do podcast pra ela. Ela falou, ai, que legal, me manda lá que eu quero ver, eu quero falar. Vai, um Obrigada, abraço pra Ká. agência aí que tratou a Beijo. Maria Eduarda com tanto carinho. Muito obrigado. E todas essas meninas que sonham tanto. Vocês fazem, né? Agências, vocês completam o sonho dessas meninas e faz Verdade. acontecer. Nós também fazemos sonhos, né, Salar? Com certeza. A gente aqui com Pergunta Cheque, a Maria Eduarda lá com ao pé, né? E a gente fica todo mundo feliz. Eu dou meu tchau, A gente agradeço. fica por aqui com mais um podcast Pergunta Pergunta Cheque. Cheque.